Aí, vou só colocar o material, só me digam se vai aparecer. Teoricamente é para aparecer o mesmo material da semana passada, da semana retrasada. Apareceu? Sim, professor. Beleza. Então a gente começou já a trabalhar esse material e eu vou passar lá para frente, onde a gente parou. A gente falou na última aula do profissional, não sei se vocês lembram, e a gente falou do profissional neofarmacêutico 7 estrelas da Organização Mundial de Saúde. Deixa eu só abrir lá que chegou alguém. E a gente parou aqui, a gente viu então quem é o profissional 7 estrelas, quais são as habilidades dele, não sei o que mais. Então esse é o farmacêutico ideal frente à visão da Organização Mundial de Saúde. Porém, a gente tem aí mais duas visões diferentes que a gente vai ver hoje. Uma que é a visão do Manual Básico de Farmácia Hospitalar, que é um documento que, vamos dizer assim, não é oficial, mas é como se fosse oficial para farmácia hospitalar, né, que fala então das habilidades do farmacêutico hospitalar, e mais adiante a gente vai falar também do farmacêutico hospitalar de acordo com o nosso Conselho Federal de Farmácia. Então são 3 focos diferentes, mas vocês vão ver que muita coisa é muito parecida. Então, lembrando aqui, né, o farmacêutico 7 estrelas, ele tem que ser prestador de serviços farmacêuticos, capaz de tomar decisões, comunicador, líder, gerente, atualizado permanentemente e educador. Então, esse é o farmacêutico ideal de acordo com a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o Manual Básico de Farmácia Hospitalar, tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes, mas de uma forma geral, a gente tem aí o mesmo perfil. Tem que possuir uma boa formação técnica, né? Então, é bastante importante, de acordo com o manual, que o farmacêutico ele seja bem informado. E essa formação técnica, é claro que uma boa parte disso vai depender do profissional, né? Aqui a gente trabalha, aqui na faculdade a gente trabalha com as bases, né? E a gente dá o suporte, então, essa base como suporte para vocês. E aí, né, quem vai trabalhar, por exemplo, nessa área vai ter que se atualizar, se especializar. E esse se especializar, muitas vezes está ligado, não à questão de estudo. Claro, é importante você se especializar, fazer uma especialização, mas muitas vezes o se especializar é você focar em diversos pontos dentro do teu trabalho. Então, até hoje de manhã me perguntaram, né, se existe especializações dentro dessa área que sejam legais. Existem sim, as mais variadas possíveis. Porém, para tudo isso você tem que ter essa formação técnica básica bastante embasada, para que você consiga, né, então, conseguir se especializar em cima das informações que a gente passa para vocês dentro da faculdade. Então, assim, muita coisa acontece. Hoje a gente está falando, por exemplo, de uma legislação, né, que rege, vamos pegar um exemplo aí, né, uma legislação que rege, por exemplo, a gente vai até falar, a manipulação de medicamentos e outros produtos dentro de uma farmácia hospitalar. Daqui a 2 anos, pode ser que essa legislação tenha mudado, daqui a 2 anos vocês entram no mercado de trabalho, daqui a 3 anos vocês entram lá numa farmácia hospitalar, pode ser que essa informação esteja ultrapassada, né? Mas é importante que vocês entendam essa informação que tinha hoje, né? Para que lá no futuro vocês só se atualizem, né? Então, entender
né, que as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, mas você precisa dessa base hoje para, caso precise se atualizar em determinado ponto, você ter essa base como ponto de partida. Então, essa formação técnica é bastante importante. Outro ponto destacado aqui, ter boa comunicação oral, escrita e expositiva. Ali nas habilidades da Organização Mundial de Saúde, do farmacêutico 7 estrelas, se falava em farmacêutico ser bom comunicador. Aqui se fala um pouquinho mais detalhado essa questão da comunicação. E eu acho bastante importante isso, porque muitas vezes quando a gente fala ali, farmacêutico tem que ser um bom comunicador, a gente fica muitas vezes estacionado só na comunicação oral. E não é só a comunicação oral que conta. A comunicação oral é bastante importante, né? Então você ter base para, digamos assim, compreender a pessoa, né? Quem vai receber a mensagem, conseguir identificar a pessoa rapidamente e adaptar o seu discurso, né? A sua linguagem, conforme aquela pessoa. Então você vai ter um discurso para utilizar quando você for falar com outros profissionais farmacêuticos, você vai ter outro discurso quando você for falar com outros profissionais da área da saúde, você vai ter um outro discurso quando você for falar com um representante de uma indústria farmacêutica, você vai ter um outro discurso quando você for falar com o paciente lá no leito. Então, isso é bastante importante, mas a gente tem que pensar na comunicação de outras formas também. E a forma hoje mais preocupante é a comunicação escrita. Por incrível que pareça, a gente percebe que cada vez mais as pessoas têm dificuldade na escrita. Por quê? Porque hoje a gente tem aí várias mídias diferentes, né? Já não é mais só o papel e a caneta, né? Hoje a gente tem computador, a gente tem dentro da internet, a gente aí tem várias formas diferentes de se comunicar, e a escrita, ela está, né, se perdendo, vamos dizer assim, dentro dessa gama gigantesca de formas diferentes de escrever. Então, hoje, né, as coisas mais comuns que acontecem, é difícil você, quando você vai escrever a palavra você escrever ela VOC e com o circunflexo, né? Você vai usar muitas vezes o VC. Então, essas abreviaturas que a gente usa muito na internet, elas não podem passar para uma comunicação escrita profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, linguagem de computador, de lazer é uma, linguagem profissional é outra, e a própria forma de se escrever, independente do da base que você está utilizando, se é um papel, se é um teclado, um computador, se é um smartphone, se for alguma coisa, comunicação que seja profissional, né, a gente tem que tomar muito cuidado. E ficar muito ciente, né, de que a gente não deve utilizar o mesmo formato que a gente utiliza muitas vezes para falar e transpassar isso para o papel ou para o computador ou para o smartphone, seja lá qual for a base que você está utilizando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não escreve como a gente fala. Aqui eu estou falando de uma forma, digamos que um pouquinho, não é uma forma totalmente profissional, eu estou falando de uma forma mais light, digamos assim, né? Mas eu não vou escrever jamais dessa forma. Então, eu preciso ficar muito ciente de que essa linguagem que eu estou utilizando aqui agora não é a mesma, não posso passar esse mesmo formato para o papel. Eu tenho que ser no papel ou no computador. Na linguagem escrita, de uma forma geral, né? Eu tenho que ser muito mais voltado para as regras de escrita, regras de linguagem mesmo.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa, jamais vou escrever da forma que eu falo, tá certo? Por mais que lá no meu trabalho, né, no meio profissional, eu utilize uma linguagem mais acadêmica, vamos dizer assim, já que eu estou dentro da academia, né, eu sempre vou utilizar um formato um pouquinho mais suave, né, até para que a gente possa conseguir se comunicar. Eu não posso, como já cansei de falar para vocês, né? Eu preciso reconhecer em vocês o grau de conhecimento de vocês para que eu possa adaptar minha linguagem para vocês. Se de repente eu estou falando de alguma coisa que vocês nunca ouviram falar e eu começo a usar uma linguagem muito técnica, muito empolada, vocês não vão compreender, né? Vocês vão compreender se eu começar a introduzir isso pouco a pouco na linguagem que eu estou utilizando para falar com vocês. Agora, se eu de repente chego aqui e começo a falar só de uma linguagem super técnica com vocês, vocês não vão entender. Aí o meu propósito aqui desaparece, né? É, então eu preciso usar uma linguagem mais simples, né? E aos poucos eu vou adicionando aí esses termos mais técnicos, eu vou adicionando uma linguagem mais técnica, mais profissional. Então eu não posso, né, usar essa mesma linguagem que é simplificada, não é uma linguagem totalmente técnica, né, para colocar isso no papel. Tanto que quando a gente faz algum tipo de trabalho escrito, alguma coisa, ou mesmo dentro das provas, né, vocês provavelmente vão perceber que a gente acaba utilizando uma linguagem um pouquinho mais formal, digamos assim. Não vou escrever VC para dizer você, não vou utilizar linguagem de internet para isso, ok? E outra questão é a questão da comunicação expositiva. Comunicação oral, então, é quando eu estou trocando informações com outras pessoas, seja um profissional, seja um cliente, um paciente, né? E a comunicação expositiva seria aquela quando eu vou passar informações para um determinado grupo no intuito de fazer uma comunicação educativa, educacional, digamos assim. Então, quando a gente vai trabalhar com a questão de educar os nossos funcionários, passar informações que são relacionadas com o trabalho do funcionário, do nosso auxiliar, a gente precisa ter essa boa comunicação também, ok? Então aqui um pouquinho mais detalhado aquilo que nas habilidades lá do farmacêutico 7 estrelas fica um pouquinho simplificada. Outra habilidade, ter feito estágio em farmácia hospitalar. Por que isso? Por que o Manual Básico de Farmácia Hospitalar fala que isso é uma habilidade que o farmacêutico deve ter? Porque eu vou explicar para vocês o que acontecia. Hoje em dia já não acontece mais com muita frequência, é muito difícil isso acontecer. Mas até alguns anos atrás... Opa, chegou alguém, deixa eu abrir ali. Até alguns anos atrás, a gente tinha uma situação que era mais ou menos o seguinte, talvez eu já tenha até comentado com vocês. Muitas vezes o farmacêutico, ele se formava e ia trabalhar numa farmácia de dispensação, por exemplo, e de repente, depois de um certo período de tempo, o farmacêutico começava a ficar um pouco incomodado com aquela situação daquele trabalho dentro da dispensação, de todas as reclamações que a gente tem da dispensação, né? É uma vida bastante difícil, a carga horária é pesada, você não tem possibilidade de descanso, e principalmente, né, para algumas pessoas, o contato com o público é um contato que, né,
A gente tem um contato, maior parte do tempo, com pessoas que estão com algum problema de saúde, ou alguém que tem um problema de saúde. E para muita gente, esse contato e essas conversas acabam pesando demais. E as pessoas começam a ficar um pouco, digamos assim, acabam ficando um pouco, se sentindo um pouquinho para baixo, vamos dizer assim, exatamente por só ouvir coisa ruim, só ouvir histórias, né, relacionadas com doença, problemas de saúde e tudo mais, e as pessoas às vezes acabam se desencantando. Perdendo o encanto, né? E muitas vezes aconteceu, eu sei porque eu conversei muitas vezes com locais, com hospitais que passaram por essa situação. Então a pessoa tem uma experiência ali na dispensação e ela pensa algo mais ou menos assim: ai, tô cansado disso, quero mudar, não tô mais aguentando essa relação, né, com pessoas doentes, isso está me fazendo mal, não sei o quê. Então, eu vou buscar uma outra área de trabalho. Como eu tenho conhecimento na área de dispensação, eu vou procurar um emprego numa farmácia hospitalar. E muitas vezes, né, pela própria experiência e tudo mais, essas pessoas acabavam sendo contratadas. Só que elas não tinham muitas vezes noção do que era o trabalho dentro de um hospital, dentro de uma farmácia hospitalar. E muitas vezes elas iam imaginando que era um serviço muito semelhante à dispensação, com a única diferença de não ter contato direto com pacientes, né? E essa parte, então, da negatividade, de se sentir mal com esse contato com pessoas doentes e tudo mais, né? Teoricamente, deixariam de existir. E muitas vezes essas pessoas, elas acabaram entrando, sendo contratadas por um hospital, e depois de 3, 4 meses, simplesmente desistiam porque perceberam que trabalhar dentro de uma farmácia hospitalar era totalmente diferente daquilo que elas esperavam, né? Então, vários casos aconteceram. Então, a pessoa ia, né, achando que ia ter uma dispensação, né, sem público, e na verdade o trabalho do farmacêutico é completamente diferente, é totalmente diferente a esse pensamento dessas pessoas, né? E muitas vezes, então, elas percebiam que não era nada daquilo, que é um trabalho bastante pesado também, um trabalho bastante árduo, e acabavam por desistir. Então, para evitar que isso continuasse acontecendo, os hospitais começaram a escolher pessoas que pelo menos tivessem feito um estágio em farmácia hospitalar e conhecessem então a rotina. Para quê? Para evitar então de repente contratar alguém que de repente tinha um bom perfil, mas que na verdade não estava apta para aquele trabalho que é o trabalho do farmacêutico hospitalar. Então, por isso que se fala que é uma habilidade do farmacêutico ter feito o estágio em farmácia hospitalar, porque daí ele não vai entrar e chegar depois de 3 meses dizer, não, eu estava enganado, não é nada disso, porque ele já sabe qual que é a rotina de uma farmácia hospitalar. O que mais? Possuir conhecimento básico de contabilidade, porque a gente vai trabalhar com questões básicas de contabilidade, né? A gente vai trabalhar com cálculos, valores, a gente vai trabalhar com controle de estoque, várias coisas que acabam, de alguma forma, envolvendo a questão da contabilidade. Então, é importante que o farmacêutico tenha um pouquinho de conhecimento. Aí alguém vai me dizer assim, mas hoje dentro dos hospitais tudo é informatizado. Sim, tudo é informatizado. Porém, né, o computador pode
ter problemas, ele pode, de repente, um dia não querer ligar, ou o software, de repente, dar um bug e acontecer alguma coisa, e você, como farmacêutico, não pode ficar simplesmente esperando dias e dias para, né, que o computador seja restaurado, o software seja restaurado e você volte a trabalhar. Você precisa então conhecer, né, saber o que se faz, como que tem que ser feito quando você não tem um programa disponível. Existem alguns lugares que não utilizam softwares, não utilizam computador para controle de estoque, para cálculos e tudo mais. Porque, dependendo do tamanho, de repente, uma farmácia aí de uma clínica médica, uma clínica cirúrgica que tem aí 5, 6 leitos, não vão comprar um software caro para fazer um controle de meia dúzia de medicamentos. Então, de uma forma geral, a gente vai ter tudo muito fácil, mas a gente precisa saber, né, quando essa situação vem acontecer, de eu perder o meu sistema, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Então, eu preciso conhecer um pouquinho da contabilidade, porque daí eu vou utilizar a calculadora, sim. Possui curso básico em gerência com ênfase em chefia e liderança. Aqui é uma coisa que eu particularmente acho interessante, porque dentro da, da faculdade de farmácia, em lugar nenhum desse país, a gente tem uma ênfase nessa área. É um pouquinho deixado em segundo plano. A gente tem geralmente uma disciplina de gestão, mas uma disciplina que geralmente acontece lá no começo do curso e que, infelizmente, tem uma carga horária pequena. Eu acredito que deveria ter um suporte maior dentro dessa área, mas como o Ministério da Educação não exige isso, os cursos acabam aproveitando a carga horária para outras coisas e deixam a gestão meio de lado. Mas seria bastante interessante, então, pensar, né, quem for trabalhar dentro dessa área, fazer algo, algum curso, um aperfeiçoamento, uma especialização, qualquer coisa dentro dessa área, porque o farmacêutico vai precisar. Bom, ter conhecimentos básicos de informática e inglês, isso aí é para qualquer área hoje em dia, né? Já não dá para dizer que seja uma exclusividade da farmácia hospitalar. Para qualquer área, é importante que a gente tenha esses conhecimentos básicos. E conhecer ferramentas básicas de qualidade total. Então, a gente vai trabalhar com isso, não é só nessa área. Na maior parte das áreas hoje a gente trabalha, mais ou menos, mas a gente trabalha. Mas tem algumas áreas que são mais exigidas, e a área de farmácia hospitalar é uma delas, ok? Então é importante conhecer alguma coisa dentro dessa área. Então esse seria o perfil, né, do farmacêutico hospitalar segundo o Manual Básico da Farmácia Hospitalar. E a gente tem um terceiro perfil, como eu comentei com vocês, seria o perfil do farmacêutico hospitalar de acordo com o Conselho Federal de Farmácia. Então, dentro desse perfil do farmacêutico, de acordo com o Conselho Federal, basicamente a gente pode afirmar que basicamente o farmacêutico ele deve estar habilitado, né, conhecer todo o fluxo que a gente tem do medicamento dentro do hospital, desde o momento de a gente fazer aquisição, ou até antes disso, quando a gente cria as nossas listas de medicamentos essenciais, né, até a utilização desse medicamento pelo paciente lá no final, ou mais ainda, quando o paciente precisa continuar o seu tratamento em casa. Então a gente precisa conhecer todo esse fluxo, né? E dentro desse fluxo aí a gente tem a
assistência farmacêutica, o ciclo da assistência farmacêutica, que a gente já viu, e que lá na época eu lembro que eu comentei com vocês que dentro da farmácia hospitalar a gente adaptaria, né, aquele ciclo da assistência farmacêutica no serviço público, a nível de Brasil, né, a gente adaptaria a um hospital, para dentro de um hospital. Então, aquelas mesmas etapas que a gente viu lá na assistência farmacêutica, né, cada uma das etapas, aqui a gente vai ver novamente, adaptado, obviamente, para o ambiente hospitalar. Então, eu lembro muito bem que eu comentei com vocês isso, que a gente, naquele momento, ia ver o ciclo da assistência farmacêutica num âmbito de saúde pública e que mais à frente a gente ia ver isso adaptado para um hospital. E realmente é isso que a gente vai fazer. Então, o próprio perfil do farmacêutico hospitalar já deixa, segundo o conselho, né, já deixa claro isso, que o farmacêutico tem que estar bastante habituado, ele tem que conhecer bastante o ciclo da assistência farmacêutica, porque vai fazer parte do dia a dia dele. Então, aqui tem 7 atribuições que estão colocadas. Eu não vou ler cada uma delas com vocês, porque a gente vai ver cada uma delas separadamente, tá? Então, vamos falar já da primeira, que é a gestão. Então, gestão, planejamento, aquisição, análise, armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e correlatos. Então, a gestão de todos esses processos é de nossa responsabilidade. Então, a gestão de todas as fases ali do ciclo da assistência farmacêutica passa por nós de alguma forma. Na aquisição, por exemplo, dos medicamentos e de correlatos. Isso aqui a gente vai ver tudo mais detalhado lá na frente, tá? Aqui a gente está só falando desses processos para que vocês entendam como que o conselho vê o farmacêutico, né? Como que ele vê o perfil do farmacêutico. Então, dentro da aquisição de medicamentos, né, nós vamos ter que trabalhar pensando na questão de compatibilidade, né, do que o hospital precisa. Então, a gente precisa conhecer o nosso público, conhecer o nosso hospital, para que a gente entenda quais são os medicamentos que precisam ser comprados. Então, a aquisição está ligada muito com isso, ao nosso conhecimento. Então, nós temos que gerenciar isso. Nós precisamos ter conhecimento de tudo isso. Quais são os medicamentos que são necessários, né? Por quê? Vários fatores. A gente não vamos adiantar aqui para não perder a graça lá na frente. Mas a gente tem vários fatores que são estudados e que vão dizer para a gente quais são os medicamentos que a gente deve adquirir. Qualidade do produto ou matéria-prima deve ser levada em conta. Então, aqui é uma coisa bastante importante. Vocês vão ver muitas vezes hospitais que vão focar a aquisição de medicamentos em um determinado fator, que é o preço. Nós, como farmacêuticos, a gente entende, tem que entender isso, né, que o fator preço é extremamente importante, porém, a gente tem que entender também que preço aliado à qualidade é muito mais importante, porque não adianta eu ter um preço mais baixo e, de repente, eu ter um medicamento que não tenha um alto grau de qualidade. Daí alguém pode dizer e pode alegar para você, mas todos os medicamentos que estão no mercado, que são registrados, eles foram avaliados pela Anvisa e eles foram liberados, então todos têm que ter a mesma qualidade. Mas a gente sabe que na prática não é exatamente isso que acontece, né? A Anvisa vai um dia fazer uma fiscalização numa determinada indústria, né? O que acontece depois que eles vão embora e liberam aquele medicamento para venda, nem sempre é igual em todas as empresas. Algumas empresas continuam com os mesmos processos, outras empresas alteram seus processos. A gente sabe que isso existe, né?
até pelo dia a dia, né, pela vivência que a gente tem na própria farmácia, a gente percebe que existem alguns medicamentos que têm mais qualidade e outros que têm menos qualidade. Então, assim, é importante, obviamente, o preço, mas o preço tem que estar aliado à qualidade, porque senão a gente vai ter custos maiores lá no final do processo. Então, digamos que se eu tenho um medicamento de qualidade, né, comprovada, e eu utilizo aquele medicamento dentro do meu hospital para tratamento de um certo paciente, a, a probabilidade desse paciente fazer o tratamento completo e ficar curado é muito grande. Se eu utilizo um medicamento que não é muito confiável, a probabilidade dele ficar curado é menor. Pode ser que esse paciente precise ficar mais tempo internado para prolongar o tratamento e tudo mais. E tudo isso é custo, né? Um leito de hospital, uma diária de hospital, é mais caro do que um hotel de luxo, né? Uma diária de um hotel de luxo. Então, às vezes é aquela economia, sei lá, aquela economia sem justificativa. A economia acontece lá na hora da compra, mas depois o gasto lá no final do processo é 2, 3 vezes maior. Então, talvez seja melhor gastar um pouquinho mais no começo, para que lá no final você tenha um bom resultado e não tenha gastos suplementares, né? Então, dentro desse processo, a qualidade de produto ou matéria-prima tem que ser levada em consideração. Aqui a gente fala de matéria-prima porque dentro de alguns hospitais a gente tem, então, manipulação. Ou manipulação de medicamentos, ou manipulação de alguns correlatos, né, ou manipulação de alimentação parenteral e assim por diante. Daí a gente tem a aquisição de matéria-prima para preparação dessa alimentação ou desses medicamentos e assim por diante. Então, quando é o caso, a gente tem que pensar da mesma forma, tanto no medicamento, né, e correlato, industrializado, quanto na matéria-prima. Idoneidade do fornecedor deve ser avaliada. Aqui é uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente também, que é a questão da idoneidade do fornecedor. Então, a gente faz um processo de qualificação de fornecedor. A gente vai verificar de várias maneiras diferentes se aquele fornecedor é um fornecedor que eu posso confiar ou é um fornecedor que eu não posso confiar. Se é um fornecedor que eu posso confiar, eu vou com certeza comprar muito mais desse fornecedor do que um outro que eu não posso confiar. Eu só vou comprar de um fornecedor não confiável quando eu não tenho outra opção, né? Mas a gente então precisa qualificar esses fornecedores, porque a gente depende dessa idoneidade desse fornecedor, para que a gente tenha sempre disponibilidade de medicamento dentro do hospital. Mais ou menos como a gente viu lá no serviço público, aqui acontece da mesma forma. A gente compra contando que o fornecedor vai prometer para a gente um determinado prazo e a gente conta que ele entregue dentro desse prazo. A gente conta que a gente vai pedir para o fornecedor, ele vai confirmar para a gente que ele tem aquele medicamento e ele vai entregar para a gente. A gente não quer, né, de repente, que a gente faça uma compra com determinado fornecedor e ele simplesmente não tenha o produto para entregar, ou queira entregar de uma forma diferente daquela que foi combinado, ou não querer entregar, desaparecer. Então, isso é bastante importante, e a gente que vai trabalhar com isso. E, independente da forma como a gente faz as compras, sempre a gente tem que pensar em todos esses critérios que foram falados até agora. Porque a gente tem dois tipos de duas possibilidades dentro de hospital. A gente pode ter, por exemplo, uma central de compras dentro de um hospital que
acaba por centralizar todas as compras do hospital. Então, essa central de compras vai comprar matéria-prima, vai comprar medicamento, vai comprar correlato, vai comprar alimento para ser produzido, né, para produzir comida para os pacientes, vai comprar material de limpeza, vai comprar material de lavanderia, vai comprar material de escritório e vai comprar tudo que for necessário, né? Então, seria uma central de compras, e daí a gente, como farmacêutico, tem um papel secundário, vamos dizer assim, nessa compra. A gente vai mais auxiliar essa central de compras a fazer as compras de maneira correta. E dentro de uma central de abastecimento, a gente centraliza mais isso dentro da gente. Então, não sei se vocês lembram das centrais de abastecimento que a gente conversou no serviço público. A gente pode ter essas mesmas centrais de abastecimento dentro de um hospital. Então, um local onde a gente faz todo o processo, compra, recebe, armazena, distribui os medicamentos para todo o hospital. E muitas vezes essa central de abastecimento ela fica responsável por essas compras, né? Por essas aquisições de medicamentos e correlatos. E daí nós farmacêuticos temos um papel mais importante do que quando é comprado por uma central de compras geral, assim, do hospital. Análise de medicamentos e correlatos. Então, ainda dentro da questão, né, da gestão. Segundo ponto, análise de medicamentos e correlatos. Independente de o que a gente vai comprar, a gente vai precisar fazer se é um medicamento industrializado ou se é matéria-prima, a gente vai precisar fazer um controle de qualidade desses produtos. Se for matéria-prima, a gente vai fazer controle de qualidade dessa matéria-prima de acordo com a resolução vigente para a farmácia de manipulação. Hoje é RDC 67, que fala como que tem que ser a estrutura física, como é que tem que ser o controle de qualidade, como é que tem que ser os processos de manipulação e tudo mais dentro de uma farmácia de manipulação. Então, se a gente tem manipulação dentro do hospital, né, essa parte vai ser regida por essa resolução, RDC 67. Se a gente compra um medicamento industrializado, a gente vai ter que fazer um controle de qualidade também. Como assim? Eu vou abrir, vou testar? Não. Eu vou fazer um controle de qualidade daquilo que eu tenho ali nas minhas mãos e que eu posso, né, avaliar. Então, eu vou fazer, na verdade, essa avaliação em 3 momentos. Quando a gente compra, antes de colocar os materiais dentro da nossa área de armazenamento, e um outro momento dentro da área de armazenamento já, quando o produto já está lá há algum tempo, e quando ele vai ser dispensado. E o que eu vou fazer de controle de qualidade? Também a gente vai ver mais à frente, mas só para vocês terem uma ideia. Um medicamento industrializado, por exemplo, eu vou verificar se tem o registro do Ministério da Saúde, qual que é o lote do medicamento, qual que é o prazo de validade, tudo isso tem que estar descrito na nota fiscal também. Então, essas informações eu vou bater, né, o que está escrito na embalagem com o que está escrito na nota fiscal. Eu vou verificar se aquela embalagem não está violada, se ela não está rasgada, se ela não está amassada. Tudo isso é um indicativo de problemas durante o transporte, né? Vou verificar se não está molhada ou se um dia ela molhou e secou. Tudo isso é problema que pode acontecer. Então, vou tentar detectar de alguma forma se essas embalagens passaram por algum processo que possa ter tirado a qualidade desses produtos. E mesmo estando lá dentro da nossa área de armazenamento já por um tempo, a gente tem que fazer isso também. Porque vai que tem, por exemplo, um cano que está pingando em cima né, um cano de água que está furado e está pingando em cima das caixas de medicamentos. Então, a gente não pode confiar só naquele controle de qualidade inicial.
A gente tem que fazer um controle de qualidade periódico também, para verificar se não sofreu nenhum tipo de problema, né, em relação à qualidade do produto que está armazenado. A questão de armazenamento, né, então a gente tem que verificar sempre, né, as características dos produtos e armazenar esses produtos de acordo com as condições que são ideais para cada um desses produtos. Então, se um produto que eu recebo, ele precisa ficar numa faixa de 2 a 8 graus de temperatura, eu vou armazenar ele na geladeira, dentro das condições ideais dentro da geladeira. E assim por diante, né? E quando for matéria-prima também, falando dos medicamentos manipulados, a mesma coisa, eu vou ter que verificar as condições de armazenamento da mesma forma que o medicamento industrializado, baseado, né, no que a RDC 67 fala para fazer. Distribuição de medicamentos e correlatos. A gente vai ver mais à frente aqui, daí a gente tem dentro do ciclo da assistência farmacêutica, a gente tem uma situação bastante diferente. Lá no serviço público, né, na saúde pública, a nossa distribuição basicamente era a retirada do medicamento da central de abastecimento, colocar esse material dentro de um meio de transporte adequado e transportar esse material para as unidades que estavam solicitando. Então, uma unidade básica que solicitou, um hospital que solicitou, e assim por diante. Aqui, a distribuição dos medicamentos é, basicamente, o trajeto da farmácia até o paciente. E a gente tem várias formas de fazer essa distribuição. A gente vai ver, então, que nesse ponto é bem diferente do serviço público. Mas a distribuição ela é sempre feita pensando em diminuição de erros, né? Então, diminuição de erros que estão ligados com o momento que o prescritor escreve a receita, a interpretação que a gente faz da receita, a separação do medicamento lá na farmácia, até esqueci a palavra agora, a administração feita lá pelo pessoal da enfermagem. Então, a distribuição de medicamentos ela tem que ser pensada de forma a evitar o máximo possível, né, de erros que possam acontecer. E, da mesma forma, racionalizar essa distribuição e essa administração. Aumentando o controle de uso, né? Então, a farmácia tendo certeza de onde está, né, aquele medicamento, para quem foi administrado, caso não tenha sido administrado, aonde está esse medicamento, quando que ele vai voltar para a farmácia, né? Então, tudo isso é bastante importante nessa questão da distribuição. Então, ela tem que ser feita de uma forma que nós tenhamos controle de todos os medicamentos que vão para as unidades, né? Sejam enfermarias, sejam quartos, sejam centros cirúrgicos, seja lá para onde for. E a gente tem que ter, então, a certeza também de que esse produto foi utilizado, e se ele não foi utilizado, a gente tem que ter a certeza de onde ele está. Se ele voltou para o nosso controle dentro da farmácia ou se ele ainda está para vir, para evitar, então, qualquer tipo de desvio, utilização incorreta e tudo mais que a gente sabe que pode acontecer dentro de um hospital. Então, a gente tem que ter um controle bastante rígido sobre isso. E a gente tendo um controle bastante rígido, a gente consegue racionalizar custos. Então, uma boa parte do custo relacionado com o medicamento está nessas questões de desvio de medicamentos, medicamentos que foram distribuídos de forma incorreta e o paciente não utilizou e esse medicamento não voltou para a farmácia e assim por diante. Então a gente tem vários problemas e
uma boa distribuição, um bom sistema de distribuição dificulta bastante erros dentro desse processo. O controle de estoque também é bastante importante, que é mais uma forma, né, de se evitar que os medicamentos se percam dentro do hospital. Então, um bom controle de estoque aliado a um bom sistema de distribuição faz com que esses problemas relacionados com medicamentos que desaparecem, medicamentos que não são utilizados, medicamentos que vencem sem serem utilizados e assim por diante, diminuem muito. Então, tudo isso está ligado com a questão da gestão. E tudo isso está ligado diretamente com o farmacêutico. Então, vejam que não tem tanta semelhança com os sistemas de gestão do farmacêutico numa farmácia de dispensação. É bem diferente. Segunda habilidade, desenvolver ou manipular fórmulas magistrais e ou oficinais. Então, aqui a gente está falando de manipulação. Você ter uma área de manipulação de fórmulas dentro de um hospital. Hoje já não é mais tão comum isso acontecer, mas antigamente era bem mais frequente a existência desse tipo de local. Você ter uma área de manipulação. Por quê? Porque antigamente a manipulação dentro de um hospital ou fora de um hospital, ela não tinha muitas regras específicas. Então, fazia-se manipulação de uma forma um pouquinho mais livre, vamos dizer assim, do que hoje. Hoje a gente tem regras e mais regras que têm que ser cumpridas, né? E tudo isso, claro, para trazer mais segurança e mais qualidade para os produtos. Mas para você conseguir isso, hoje, você precisa ter uma boa estrutura, você precisa ter bons processos e tudo mais. E às vezes, para um hospital, para a quantidade de fórmulas que o hospital teria interesse em fazer, ou teria necessidade, talvez não seja interessante o investimento que tem que ser feito. Então, hoje a gente tem aí muito hospital que acaba por terceirizar essas formulações. Então, às vezes vocês vão encontrar aí hospital que trabalha com nutrição parenteral, mas que não são eles que produzem, eles terceirizam isso para uma empresa que é especializada nisso. Pode ser que vocês encontrem lá o hospital fazendo fracionamento de citostáticos, manipulação de citostáticos. Geralmente daí é feito dentro do hospital, porque o processo é um processo que não dá para ficar transportando para lá e para cá, não dá para ficar terceirizando. Aí você tem que adaptar a sua estrutura física e os seus processos de acordo com as legislações de farmácia de manipulação. Então, hoje a gente já não vê muito isso acontecer, porque nem sempre é financeiramente interessante para os hospitais, né, se adequarem a essas legislações. Então, às vezes é melhor terceirizar quando é possível, do que realmente ter uma estrutura, né, um gasto com estrutura, um gasto com pessoal, um gasto com matéria-prima, para, de repente, não ter tanta formulação assim. E existe também o processo diferente de produção de medicamentos e correlatos. E aqui a gente está falando de um processo mais industrial. A gente não está mais falando de manipulação individual. A gente está falando de produto praticamente industrializado. Então, produto a nível industrial mesmo. Aqui, daí, a gente vai ter o mesmo problema. Você vai precisar se adequar às boas práticas de fabricação,
se adequar à legislação em relação aos processos produtivos e tudo mais, e dependendo da quantidade, pode ser que o hospital também ache melhor fazer a terceirização. Quando a gente fala aí de nutrição parenteral para um hospital grande, né, então você vai ter aí digamos aí, um hospital tipo hospital de clínicas, que tem mais de 500 leitos, e tem uma demanda bastante grande desse tipo de produto, aí pode ser feito um processo industrial. E a gente tem casos, inclusive, de hospitais que transformaram uma parte do hospital em uma pequena indústria mesmo. Já vou contar para vocês mais ou menos como que isso acontece. E então, assim, no caso de um hospital grande que tem uma boa demanda, de repente fazer então uma alteração para transformar aquilo num processo industrial, talvez valha a pena. Se fosse para fazer lá com manipulação, desculpem, como manipulação para fazer 1, 2, 3, talvez não valesse a pena. Mas aqui, no caso de uma produção mais industrial, talvez seja interessante. Tem alguns casos de alguns hospitais que eles fazem parte de redes ou eles têm um tipo de, como que a gente diz? Tem um tipo de acordo. Isso tem um caso bastante interessante lá no Nordeste, um hospital que ele centralizou produção de solução parenteral, tipo soro fisiológico, soro glicosado e outros produtos mais. Eles resolveram, então, abrir uma indústria, uma pequena indústria, mas uma indústria para fazer em larga escala, em grande quantidade. E eles produzem, então, para uso interno, para dentro do hospital, é um hospital super grande, mas eles têm parceria, era essa palavra que eu queria. Eles têm parceria com outros hospitais, então eles produzem e acabam por ceder esses produtos para outros hospitais dentro do estado. Então, o processo vale a pena porque eles fazem uma produção em larga escala, em grande escala, e tem vários locais para receber esse produto. Então, é interessante. No caso de nutrição parenteral, pode ser feito isso também, de repente terceirizar isso, o hospital criar uma estrutura industrial e terceirizar? Pode. O grande problema da nutrição parenteral é o prazo de validade deles, que, se eu não me engano, são 48 horas só. Então, é um pouquinho mais complexo, mas pode ser feito também. E diluição de citostático, aí na verdade, já é uma coisa mais para uso interno mesmo, porque o citostático ele tem que ser diluído, tem que ser preparado e já tem que ser utilizado. Mas produção em escala industrial pode acontecer dentro de um hospital. Eles podem terceirizar, podem fazer parcerias. Diminuiu muito porque teve um problema também lá no Nordeste de um hospital que fazia soro fisiológico e acabava por produzir e distribuir para vários outros hospitais, dentro do próprio estado e em estados vizinhos e tudo mais. E teve um problema com a água desse hospital, que o processo de purificação não estava sendo adequado. Então, ao invés de se ter uma água purificada pronta para ser utilizada para a preparação de um soro fisiológico, por exemplo, essa água, mesmo passando por processo de purificação, continuava contaminada. E não conseguiram detectar essa contaminação, e esse produto então foi preparado, foi envasado, foi enviado para vários hospitais, e de repente começou a surgir um monte de casos de pessoas
com os mesmos sintomas, com os mesmos problemas, algumas chegaram a morrer, e identificaram que todas tinham utilizado o mesmo soro fisiológico, do mesmo local e tudo mais, e daí começaram a fechar o cerco em cima do problema, né? E descobriram que o processo de purificação de água não estava sendo eficiente. Então isso pode acontecer, como qualquer indústria, né? Mas isso fez com que muitos hospitais que faziam produção de medicamentos, por exemplo, é, deixassem de trabalhar dessa forma. Eu trabalhei em um hospital que lá a gente produzia todos os materiais, todos os produtos de limpeza do hospital, a gente produzia todos os produtos de higiene pessoal dos pacientes, e a gente produzia alguns produtos de utilização interna do hospital, como água oxigenada, 10 volumes, PVPI, álcool iodado, esse tipo de coisa assim. E era tudo dentro de um processo industrial. Era bastante interessante, eu consegui ver bastante bem essa questão da produção de produtos, né, industrialização dentro de um hospital. E era só para uso interno. E a gente tinha um trabalho bastante grande, bem legal. Desenvolvimento de pesquisa e trabalhos próprios ou em colaboração com profissionais de outros serviços. Aqui seria uma quarta habilidade, né? Relacionada com a pesquisa, lembrando, né, que os três pilares de um hospital são saúde, ensino e pesquisa. E então a farmácia pode colaborar bastante com essa questão das pesquisas. A farmácia e o farmacêutico, obviamente, né? Pesquisas em relação a medicamentos, a alimentos e a infecção hospitalar, principalmente. Não só isso, mas de uma forma geral, com esses assuntos, né? Só de medicamento, erro de medicamento, reconciliação medicamentosa, já tem muita informação. Interações de medicamentos com medicamentos, interações de medicamentos com alimentos, infecção hospitalar. Então, a gente tem aí uma gama gigantesca de assuntos, né, para se desenvolver pesquisas. Então, é bastante interessante e é importante que o farmacêutico hospitalar aproveite essas informações que ele encontra ali dentro, né, e trabalhe com essas informações. É bom para ele e é bom para o hospital. Desenvolver atividades didáticas, então a gente sabe, né, que hospital são três pilares: saúde, ensino e pesquisa. Então, o ensino é importante tanto na graduação quanto numa especialização. Então, dentro da graduação, nós, como farmacêuticos, devemos abrir a farmácia para os estágios curriculares. É importante para os dois lados, é importante, né, para o aluno, para que ele conheça e ele possa estar apto a lá na frente ser escolhido para trabalhar dentro de um hospital, porque, como eu falei, né, os hospitais, por muito tempo, eles acabaram contratando pessoas que desconheciam o que se fazia dentro de um hospital. Então, nada mais justo do que hoje se abram os hospitais, né, as farmácias hospitalares, para que os alunos possam conhecer e lá na frente eles poderem, então, concorrer a uma vaga dentro de uma farmácia hospitalar. O SIM, né, o Centro de Informações sobre Medicamentos, é bastante importante, está ligado diretamente, né, com a questão da informação, a busca da informação pro hospital, né? E o SIM, ele sempre tem uma ligação com a universidade. Eles geralmente têm uma parceria com alguma universidade para que eles possam acessar as bases de dados das universidades também. Então, ter uma busca maior pela informação. Dessa forma, os alunos acabam muitas vezes
sendo inseridos dentro do SIM para que eles possam, então, entender como que é o funcionamento e auxiliar na busca de informações pelo SIM. E os projetos de extensão também são bastante importantes. Essa parceria com as universidades faz com que os projetos de extensão sejam bem-vindos, né, de ambos os lados. Então, vocês já devem ter visto várias vezes, né, aqueles projetos de extensão que foram feitas várias vezes com o Pequeno Cotolengo, né, de arrecadação de produtos para Páscoa, arrecadação de produtos de limpeza e tudo mais. Então, assim, esses projetos de extensão são bastante importantes para ambos os lados. Pode ser um projeto, assim, super simples de arrecadação, mas pode ser um projeto bem mais complexo, né? De repente, levar alunos para dentro da, da, da farmácia hospitalar para, de repente, desenvolver um novo sistema, para, de repente, desenvolver uma nova estrutura dentro do hospital, e assim por diante. E dentro das especializações também é bastante importante, né, que seria fundamental que todas as especializações na área de farmácia hospitalar pudessem ser feitas pelo menos uma parte dentro de uma farmácia de um hospital, né, para que se pudesse ver a coisa acontecendo de forma mais prática, do que simplesmente ficar dentro de uma sala, né, estudando só teoricamente situações que podem acontecer no dia a dia. Adequar-se aos problemas políticos, sociais, econômicos e financeiros e culturais do hospital. Então, assim, o farmacêutico, ele precisa ter algo que a gente chama de jogo de cintura para poder conseguir atingir os objetivos da farmácia, né? Os objetivos geralmente estão ligados a poder comprar, né? Ter dinheiro para comprar, poder ter disponibilidade de tudo que for necessário, ter os melhor estrutura, ter o melhor equipamento, ter o melhor resultado lá com o paciente, mas para isso tudo, a gente precisa que o farmacêutico tenha aquele famoso jogo de cintura, porque ele vai se deparar com problemas políticos, principalmente aí quando a gente fala de serviço público, né? De repente, um farmacêutico que fez um concurso e está lá dentro de um hospital público, do dia para a noite aparece um estagiário que foi indicado por um político XYZ, e ele vai ter que rapidamente absorver aquele estagiário, ou um funcionário, né? Então, essas questões políticas estão muito presentes no dia a dia do serviço público e o farmacêutico precisa se adequar bastante a isso. Até eu estava conversando com uma aluna há umas 3 semanas atrás e ela está estagiando dentro de um hospital e ela falou: nossa, tem um farmacêutico lá dentro desse local que tem ideias super interessantes. Por ele, um monte de coisa poderia ser feita, porém, politicamente, a coisa não vai para frente, porque sempre tem alguém barrando, sempre tem alguém dizendo que não pode, que não dá, que aquilo não tem como ser feito e assim por diante. Então, é um pouquinho complicado, né, dentro do sistema público. A gente sabe que isso pode acontecer e às vezes é um pouco frustrante. Mas às vezes também, dependendo até do seu jogo de cintura, pode ser que as coisas corram de uma forma mais suave, vamos dizer assim, né? Problemas sociais, problemas econômicos e financeiros. Então, a gente vai ter muito isso e a gente tem que saber trabalhar. De repente, questões econômicas, vamos dizer, questões econômicas do país. Provavelmente vocês não chegaram a pegar isso, mas eu cheguei a pegar uma época do nosso país que faltava
matéria-prima, não se conseguia, por vários motivos, importar algumas matérias-primas. Por consequência, as indústrias, então, não conseguiam fazer os medicamentos e os medicamentos faltavam. E, de repente, você, como farmacêutico, se você se depara com uma situação dessa, né, uma questão, né, que está ligada muito com a questão econômica do país, você vai precisar se reinventar. E isso, né, então, precisa desse jogo de cintura. Questão financeira do próprio hospital. O hospital, de repente, você sabe que você precisa fazer uma compra e você afirma lá que você precisa fazer uma compra de 100 mil. E o hospital fala para você, olha, infelizmente nós não temos todo esse dinheiro, nós temos aí 50 mil, então se vire. Né? E aí você vai ter que ter o jogo de cintura para tentar negociar, para ver o que pode ser feito, ver o que você pode comprar, o que não pode, e até questões culturais e questões religiosas muitas vezes podem fazer com que o farmacêutico se depare com situações que ele precisa ter um jogo de cintura bastante grande. Questões culturais, por exemplo, a gente tem aí hospitais que são mantidos por grupos específicos, né, grupos religiosos, então tem hospital mantido pela Igreja Católica, tem hospital mantido o evangélico já não é mais, né? Mas a gente tinha mantido por evangélicos, hospital luterano, hospital presbiteriano e assim por diante, né? E aí a gente tem uma mistura de questões culturais e questões religiosas que a gente precisa se adequar. E outras questões que às vezes não são tão do nosso dia a dia, que a gente não vai se deparar assim tão de frente, como, por exemplo, o caso de paciente que precisa de uma transfusão de sangue, porém a religião dele não permite. Claro que a gente não vai trabalhar de frente com esse tipo de situação, mas muitas vezes isso acaba respingando dentro da própria farmácia hospitalar. E a gente tem que trabalhar com esse jogo de cintura. E por último, sétimo e último, seria estimular a implantação e desenvolvimento da farmácia clínica. Aqui existe uma definição de farmácia clínica que diz que uma ciência da saúde responsável por assegurar o uso racional dos medicamentos, mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionadas ao cuidado dos pacientes. Tais ações requerem educação especializada, treinamento estruturado, adequada coleta e interpretação dos dados, motivação pelo paciente e interações multiprofissionais. A farmácia clínica é algo bastante complexo, mas bastante possível nos dias de hoje. Cada vez mais a farmácia clínica tem se instalado, eu não sei se está certo a gente dizer se instalado, mas ela está presente dentro dos hospitais e cada vez mais está mostrando que pode dar certo. São várias ações diferentes, em vários momentos, em várias situações, que tem por finalidade final, como está colocado ali, né, assegurar o uso racional de medicamentos, e obviamente a gente tendo uso racional de medicamentos, a gente vai ter aí como consequência a melhoria de vida do paciente. Então, melhoria da qualidade de vida do paciente. Então, basicamente, seria isso. E são esses os 7 itens, então, que a gente teria que ver em relação à questão das habilidades e funções que o nosso conselho recomenda. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Então, gente, vou desejar a vocês uma boa semana e conversamos semana que vem de novo. Ok? E boa noite, professor. Ok, obrigado, Boa professor. noite. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.